Olá, olá, amigos queridos. Espero que todos estejam muito bem, com a graça de Deus, nosso Pai. E vamos lá dar continuidade ao estudo do Evangelho decodificado por Allan Kardec. Esse Evangelho que Kardec, com todo o seu amor e dedicação, nos trouxe ali os ensinamentos de Jesus, mas de uma forma que possamos entender, compreender, apreender e colocar para fora através de ações. Porque esse é o objetivo do Evangelho, da Boa Nova. Boa Nova é o mesmo que Evangelho, né? Então, nós já temos um livro do Chico Xavier, pelo Espírito de Humberto de Campos, chamado Boa Nova, onde estão ali passagens do Evangelho que, no Evangelho em si, que estamos estudando, não tem como estar colocando tanta coisa. Há, inclusive, no prefácio do livro Boa Nova, uma notinha dizendo que se fosse para colocar tudo até hoje, estariam escrevendo a respeito do que Jesus nos ensinou, né? Então, que essa boa nova aí aconteça e renasça a cada dia no coração de cada um. Bom, vamos lá? Estamos estudando o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Hoje nós já estamos ali, vamos iniciar, né? As instruções dos Espíritos. O que vem eles nos dizer a respeito do que estudamos e vimos até aqui. Então vamos à nossa leitura. O primeiro tópico aqui é deixai vir a mim as criancinhas. Quem nos trouxe os ensinamentos que estarei lendo foi João o Evangelista, em Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Estas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão. Os fracos, os escravizados, os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e não teriam a vontade própria para o praticar. Então, gente, é importante que nós saibamos. Saber nós sabemos, já lemos isso várias vezes no Evangelho e várias obras espíritas, né? Mas que deixai vir as minhas criancinhas, a gente sempre pensa, é a criancinha, o bebezinho, a criança até os 7 anos. Também, sim, ensinando ali as coisas boas que Jesus nos trouxe, mas ele usa esse mesmo termo àqueles que ainda estão ali em situações difíceis, como o vício, a falta de entendimento, que são fracos, escravizados, e que ele os vê como crianças, que possam ali ter a humildade para aprender, né? E deixa bem claro que a criança em si, a criança que renasceu, reencarnou, ela ainda, muitas das coisas não poderiam entender, né? Porque ela ainda está ali tendo aquele benefício do estar no estado infantil.
Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres, que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar assim não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. A vigorosa ação foi iniciada. Que ação, né? O Espiritismo vem nos trazer o conhecimento através ali de quando Jesus nos veio e foi mostrando que a vida não é só aqui, que não existe aquele céu e inferno e nem aquele Deus que castiga, mas que somos nós mesmos responsáveis pelo nosso céu, que é o céu de paz, de consciência, paz de espírito, e o nosso inferno, quando do outro lado, já na vida espiritual, ficamos ali martirizando tudo de errado que fizemos, né? Então, a vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer e obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente que lhe revelará que ele é universal. Então é isso. Através do Espiritismo, o Espiritismo não põe uma lei assim, ou você segue os ensinos de Jesus, ou você vai morrer e continuar queimando eternamente no fogo do inferno. Não é isso. Aí vem explicar direitinho aqui, ó. Não se trata de crer por crer e nem de obedecer como se fosse uma máquina, né? Que a gente programa. Hoje em dia tem tantas máquinas. Aqui nessa época, 1863, não era assim como hoje a questão tecnológica, mas hoje em dia você aperta os botõezinhos, planeja ali aquela panificadora pequenininha e ela dá conta de deixar o pão bater, crescer, fermentar e tudo mais, né? Então, não é isso. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que revelará que ele é universal. A lei inteligente. Porque o Espiritismo, graças a Deus, a Jesus e a todos esses que nos trouxeram através dos livros, né, dos ensinamentos, nós sabemos que é estudar, orar, vigiar e estudar, instruí-vos, né? Por quê? Porque não é para obedecer sem saber o porquê. A gente descobre ali, não de forma velada, mas buscando cada vez mais tirar esse véu que, por vezes, a gente tem dificuldade ainda. Eu tenho sim, gente. Não estou falando com vocês a ser tudo sem nada. Às vezes tem alguma passagem do próprio Evangelho que eu corro lá, graças ao Google, ao YouTube, vou procurar esses amigos que são espíritas e que já fizeram algum estudo em relação a tal tema, para eu me basear e falar, nossa, li tantas vezes o Evangelho e não entendia que era isso. E é isso, a gente tem que buscar e correr atrás. Senão a gente fica sem entender e vai passando. E eu não quero mais isso para mim. Claro que muitas das coisas eu penso que entendo, e quando eu for reler, daqui a alguns anos eu vou falar, não, será que isso é isso mesmo? Mas é isso, é buscar entender. O Espiritismo caminha ao lado da ciência. Da ciência. A ciência é o quê? É a razão, é o estudo, é a prova ali física da coisa. Então, é isso que nós precisamos fazer, buscar esse estudo para entender o que
estamos estudando, não é crer por crer. Crer porque me levaram, então eu vou acreditar. Então vamos ver. Ó, meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Os erros explicados se transformarão em verdades. Vamos ver? Tem uma notinha aqui, ó. Erros são erros, nunca se transformarão em verdades. O sentido deve ser este: os erros que vos foram apresentados como verdades cairão e a verdade triunfará. Tá vendo? É bem o que eu disse um pouquinho antes. É o correr atrás e buscar entender. Muitas vezes eu li esse mesmo tema, essa mesma colocação, que os erros se transformarão em verdades. Para alguém que está com muita preguiça de estudar, como eu, há outras vezes que já estudei o Evangelho, passa batido. E a gente fala, nossa, então o que é erro hoje vai se tornar em verdade. Mas graças ao bom Deus tem as notinhas aqui, ó. O que é erro vai ser visto que foi erro mesmo e vão cair por terra. E a verdade vai triunfar, vai estar ali presente, né? Nós vos ensinaremos que o verdadeiro sentido das parábolas, e nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas, e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. E eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como sol acima das montanhas. Por quê? Porque o Espiritismo, ele vem esclarecer para nós aquilo que estava ainda fora do nosso entendimento. É como se tivesse um sol acima das montanhas, né? Que vem ali nos mostrar, nos colocar, para que entendamos. É isso, é o trabalho desses espíritos que estão trazendo esse cristianismo revivido, como se diz em tantos estudos. Por quê? Porque são trazidos por aqueles que estavam junto de Cristo, não é? Esse Espírito que nos trouxe todas essas palavras que li até aqui foi João Batista, né? Depois foi Francisco de Assis. Eis que nós estamos aqui, sob esse sol resplandecente, porque eles desencarnam, reencarnam novamente e vêm trazendo esses conhecimentos até nós, que estão ali como um sol acima das montanhas. E o enviado é o Espiritismo, que vem clarear, para dar a vida, né, àqueles que querem buscar o ensinamento. Mas que vida! Fala, ai Silvia, tá ficando louca? A vida nós já temos, estamos encarnados na Terra. Sim, mas essa vida de conhecimento, vida de saber que a vida existe além dessa vida física, né? Então, é isso. Cada vez que buscamos os ensinamentos de Cristo, estamos nos vitaminando, digamos assim, no nosso espírito. Estamos acrescentando algo ao nosso conhecimento. Para quê? Para pôr em prática. Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é eu praticar. E a cada obra séria do Espiritismo que nós lemos, que estudamos, se formos pensar bem, se cada um de nós aqui formos sinceros conosco mesmo, às vezes quando dá ali uns 5 minutos, ou no trabalho profissional, ou em casa com aqueles que convivemos, e vamos soltar uma daquelas pérolas, entre aspas, a gente pensa e muda a forma de dizer.
principalmente se dizemos: Deus Pai, esteja comigo nesse momento, não é? Porque se deixar, a gente cai na baixa sintonia e explode ali como um bujão de gás. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade aqui a instruções dos Espíritos na próxima vez que nos encontrarmos, porque por hoje nosso tempo findou. Fiquem todos com a graça de Deus, nosso Pai, e até breve.